Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 12 de dezembro. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento. Estamos fazendo a nossa peregrinação espiritual na direção do Natal. Nesse domingo, vamos refletir mais uma vez sobre o que devemos fazer no meio do caminho, ao longo da nossa peregrinação. E dessa vez considerando que nós nunca peregrinamos sozinhos. Sempre vamos em caravana. Junto conosco, nas trilhas da fé, a nossa família, os nossos amigos, os colegas de trabalho ou de escola. Toda a caminhada é uma caminhada conjunta. O que faremos com essas pessoas que vão junto conosco na direção do mistério de Jesus? Bora refletir. No evangelho que escutamos, houve 3 perguntas que fizeram a João Batista. 3 categorias de pessoas diferentes fazendo a mesma pergunta, na verdade. A multidão, os cobradores de impostos e os soldados romanos que perguntavam a João Batista: o que devemos fazer? E João Batista sempre dava um conselho muito prático. A multidão, ele disse: quem tiver 2 túnicas ou tiver comida, que reparta com aquele que não tem. Para os cobradores de impostos, ele dizia: não cobreis mais do que o devido. E para os soldados, ele disse que não era para tirar nada à força das pessoas, mas apenas pedir aquilo que era justo, conforme a lei daquela época. Muito bem, o que nós vemos aí então? Vemos um cenário de um povo que quer aprender a fazer diferente para viver conforme aquilo que João Batista anunciava. O reino de Deus não é só um reinado espiritual, não é apenas um sentimento do coração. O reino de Deus não é apenas a minha oração. O reino de Deus é o modo como eu faço as coisas. E a pergunta que foi feita a João Batista agora é a pergunta que nós fazemos a Jesus na nossa existência de fé. E nós, que devemos fazer? Bem, estamos peregrinando na direção do Natal. E vamos considerar que estamos peregrinando juntos. A pergunta é o que devemos fazer nesse caminho. Eu gostaria de propor uma possível resposta. É preciso caminhar fazendo o bem. Fazendo o bem. Na semana passada, nós refletíamos sobre a importância da oração no caminho do peregrino e dizíamos que a oração garante a trajetória interior. Se o peregrino é alguém que vai a pé, faz o seu caminho a pé, ao mesmo tempo ele precisa fazer o caminho da fé. Senão ele apenas estaria fazendo um passeio, uma viagem, mas não uma peregrinação propriamente dita. Hoje nós podemos acrescentar, então, que o peregrino também é alguém que passa fazendo o bem. Há um trecho da Sagrada Escritura que diz que Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. E no nosso missal, no nosso ritual de missa, nós temos lá uma oração eucarística que tem esse nome: Jesus que passa fazendo o bem. Então, tão importante quanto a vida de oração, a vida da caridade também é a rota pela qual o peregrino se transforma. Vamos ver então como isso acontece de 2 modos. Primeiro, pensando a caridade enquanto benefício para os irmãos e depois a caridade como um benefício para aquele que faz a caridade, para nós mesmos. Primeiro ponto, a caridade para os nossos irmãos. Minha gente, quantas pessoas passam as mais diversas necessidades? Necessidades materiais como a fome, não ter o que vestir, não ter condições minimamente dignas para poder viver em casas. Tem gente que nem em casas mora, não tem como tomar um banho ou acesso a uma água potável, comem o que acham pelo caminho.
Isso é para nós cristãos um escândalo. E nós devemos nos sentir impelidos pela nossa fé a dar de comer a esses que têm fome, a dar de beber a esses que têm sede, a vestir os nus, a visitar os enfermos. E daí nós temos toda uma pauta de obras de misericórdia, que às vezes a gente até esquece que faz parte do nosso itinerário de vida interior. Praticar as obras de misericórdia, espirituais e as corporais. Quando eu faço o bem, eu acrescento um pouco mais da presença de Deus na vida dos outros. Fazer o bem, em primeiro lugar, não é para mim. Fazer o bem é pelo outro. Porque quando eu faço uma caridade, quando eu ajudo alguém com uma necessidade material ou uma necessidade emocional, por exemplo, as pessoas que estão tristes, abatidas, cansadas, ou até uma necessidade espiritual, quando a pessoa não consegue mais rezar, está em crise de fé, quando eu vou até ela e estendo a mão, eu ajudo Deus a realizar o reino dele na vida daquela pessoa. Então, eu sou, no meio do caminho daquela pessoa, uma estrela que conduz a pessoa a Belém, como os reis magos foram conduzidos. Veja que interessante. Nós caminhamos nossa peregrinação à espera do que Deus pode fazer por nós. Mas no caminho descobrimos que nós podemos fazer coisas na vida dos outros. E quando fazemos essas coisas, por amor a Deus e ao próximo, somos instrumentos da graça na vida dos outros. Que oportunidade, que coisa bonita! Não podemos perder essa chance de ser graça na vida daqueles a quem falta a graça. Aliás, há uma expressão que a gente usa em outros contextos, uma expressão forte, que é aquela que diz que o outro é um desgraçado. Geralmente, quando a gente fala isso, fulano é um desgraçado, a gente está bravo, geralmente ou uma ofensa. Mas se a gente olhar na raiz da palavra, o desgraçado é aquele que não tem a graça. Inclusive uma autora, uma filósofa francesa chamada Simone Weil, ela vai dizer que essa é a condição do maior sofrimento humano, a ausência da graça. Que é quando existe um sofrimento não só físico e emocional, mas existe um sofrimento da alma. Quando a pessoa está realmente na pobreza de tudo, na miséria de tudo, não tem dignidade, quase não é um ser humano. Que foi o que disseram de Jesus quando estava no alto da cruz. Não tinha aparência humana. Veja que forte. E são diversas as situações em que as pessoas não têm aparência humana, que a vida delas parece a vida de um bicho, a vida de uma coisa. E quando nós, os peregrinos de Deus, cruzamos com essas pessoas pelo caminho e a elas levamos a nossa caridade, o nosso esforço, a nossa dedicação, Deus aí está. Porque ela também está peregrinando. Ela, a pessoa que está na rota, ela também está à busca de Deus como nós estamos. E nós podemos ser o que Deus preparou para a vida daquela pessoa. Assim como uma ocasião de fazer o bem pode ter sido preparada por Deus para a nossa própria conversão. Para a gente sair do cavalo, cair do cavalo da vaidade espiritual, da ilusão espiritual, do orgulho espiritual. Quando fazemos o bem, esses castelos desmontam. Castelo da vaidade, do orgulho, da metideza, porque às vezes a gente é metido em nome da fé, em nome de Deus. E quando no meio do nosso caminho aparece alguém que quer fazer, que precisa do nosso bem, o que acontece é que nós também somos transformados. E esse é o segundo ponto. Quando fazemos o bem para o outro, o nosso foco é o outro. A gente não faz o bem como uma moeda de troca. Vou fazer o bem para me garantir o céu. Isso seria muito mercantil, muito pobre de espírito da nossa parte.
mas o fato é que sempre fica cheiro de rosas na mão daqueles que oferecem flores, como diz o ditado. Então, nós ficamos marcados pelo bem que fazemos. A caridade que exercitamos imprime marcas na nossa alma. De modo que quando a gente não pratica a caridade, ou quando mais a gente faz só o mal, nossa alma vai sendo marcada por isso. E por mais que a gente esteja, abre aspas, puros do ponto de vista das práticas religiosas, vivendo elas certinho, mas a nossa alma está suja. Porque o que purifica a alma é, sobretudo, o amor. São João da Cruz diz assim: no fim da vida seremos julgados pelo amor. Então, meu irmão e minha irmã, é preciso viver a caridade não só como um evento que acontece ou um acidente no meio da nossa história, ou uma necessidade de ajudar o outro para que ele fique quieto e nos deixe em paz, mas porque a caridade é essencial ao cristão. Fazer o bem aos outros é uma forma que Deus achou e criou para que nós nos ajudássemos uns aos outros e a graça dele circulasse no nosso cuidado mútuo. Ao mesmo tempo, ao ajudarmos quem precisa, nós também somos transformados. Bendito seja Deus por ter nos deixado a capacidade de amar. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor como exercício espiritual para esta semana que nós procurássemos fazer o bem às pessoas. Que nós, atentos a quem convive conosco, percebêssemos as necessidades dessas pessoas, sejam elas de quais tipos forem, e nos perguntássemos o que a gente pode fazer para aliviar a cruz desse irmão. Como nós podemos ser um agente da graça na vida dessas pessoas? O que Deus está pedindo a nós para fazermos pelos outros? Através desses exercícios de caridade, nós vamos nos purificar. E as pessoas sentirão que Deus está com elas. É a nossa missão, é a nossa graça. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe. E até logo, pessoal.